Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham também nesse plenário, nos acompanham através da TVL, meus cumprimentos. Ari, eu gostaria que você colocasse a foto. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de usar o transporte coletivo. E, senhoras e senhores, essa é uma das linhas do terminal Aterro ao terminal Proebre, juntamente, logo vai ao terminal Fonte. Os ônibus estão superlotados. Superlotados. Não tem um horário em que nós não temos os nossos ônibus superlotados na cidade de Blumenau. E aí, senhoras e senhores, entra aí uma questão, obrigado pela foto ali. Entra aí uma questão de que o governo fez uma propaganda enorme com relação à nova empresa que veio se instalar em Blumenau, a Blumob, dizendo que o transporte seria de qualidade, que seria um transporte que iria atender às demandas da nossa sociedade blumenauense e até quem visita a cidade que usa o transporte coletivo. E nós somos pegos de surpresa mais uma vez. Os meios de comunicação anunciaram isso, mais de 83 horários ou linhas foram retiradas na cidade de Blumenau, sendo quase 900 quilômetros dia. E quem paga essa conta? Você e eu que usamos o transporte coletivo. Eu posso dizer porque eu uso frequentemente também o transporte coletivo da nossa cidade. E lamento essa situação, porque isso atinge os que usam o terminal Fortaleza, os que usam o terminal Fonte, os que usam o terminal Proeb e agora o terminal Grande Garcia. Atenção, comunidade do Grande Garcia. Nem a ligação Velha Garcia fizeram, que custa 150 mil, e não estão atendendo a contento a demanda do Garcia, nem mesmo com a infraestrutura, nem mesmo com a saúde e com a educação. O Garcia, o bairro Grande Garcia, que seja aqui da Fonte Luminosa para frente, está totalmente abandonado durante esses quase 5 anos. E agora, senhoras e senhores, imagine, Santa Maria, Progresso, Jordão, nas próximas semanas vão reduzir linhas, horários de ônibus lá também. Eu vou conceder a parte aos novos parlamentares. Então eu lamento essa situação. Eu lamento essa situação do governo, que já tirou, repito, mais de 83 horários ou linhas de ônibus, já tirou também a questão de escolas que nós estamos defasagem, na questão do sistema da educação não é outra situação diferente que estão aí se manifestando, na saúde e assim por diante. Então eu lamento essa situação e vou ainda continuar falando logo após ouvir os meus pares. Com autorização do orador, vereador Marcelo Lanzanin. Muito obrigado, vereador Jovino, pela parte. E gostaria aqui de trazer também a nossa preocupação com relação a essa questão, vereador Silvio. Nós precisamos lembrar que na época da intervenção nós já tivemos várias linhas de ônibus que deixaram de circular por ocasião da intervenção e que após a Blumob passar a operar o sistema jamais foram recuperadas. E agora nós vamos ter uma redução ainda com essas 80 linhas. Nós sabemos que há dificuldade com relação à equalização, né, da viabilidade da operação do sistema, mas precisamos achar alternativa sim, porque de fato a população não tem mais buscado o transporte coletivo, isso sobrecarrega as nossas vias aqui no município de Blumenau, e mais do que isso, se não acharmos uma alternativa que atraia novamente as pessoas para usar o transporte coletivo, em pouco tempo a operação da Blumob também já vai estar comprometida. E isso passa pela reabilitação dos nossos corredores de ônibus, terminais de pré-embarque e dos próprios terminais. Muito obrigado, vereador Jovino. Com autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Vereador Jovino, parabéns. Isso é um assunto que o senhor sabe, eu venho trazendo há muito tempo aqui nesta casa, e a preocupação que realmente, eu entendo até, eles querem fazer até um cálculo burro, eu vou enxugar as linhas para me preocupar, porque isso vai, no custo-benefício, vai fazer com que
obviamente, matematicamente, eu não precise aumentar tanto o passe de ônibus, mas, ao aumentar o passe de ônibus, também vai fazer, e com a pouca qualidade no serviço que nós estamos tendo, vai cair a demanda pelo passageiro. E aí, obviamente, diminui o número de passageiros, automaticamente precisa se aumentar o número e o valor da passagem de ônibus. Então, é inevitável. Das duas coisas, ou eles vão fechar de um jeito para garantir financeiramente a empresa, e com isso quem sofre, vereador, são os mais humildes, as pessoas que realmente têm ali o dinheirinho contado no dia a dia, ou, de fato, vai quebrar esta empresa também. Ou seja, nós precisamos aumentar a qualidade do serviço para atrair mais gente para o serviço, ou ele vai fechar e vai inviabilizar. Obrigado pela parte. Nobre presidente, me concede 4 minutos, fazendo favor, tive as partes. Mais 4 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, a questão do transporte coletivo, conforme os vereadores também se manifestaram, nós estamos, sem dúvida, preocupados com isso. Imagina, nós tínhamos há pouco 150 mil usuários, passou para 120, agora estamos com menos de 80 mil usuários do transporte coletivo dia no nosso município. E aí tem o corte de mais de 83 linhas, uma economia, segundo eles, de 900 quilômetros dia, 300 litros de diesel por dia também. Isso, na minha opinião, desculpa, é uma economia burra. Me permito usar essa expressão, porque da forma que o governo está tratando o nosso povo, a nossa gente de Blumenau, não podemos concordar com isso de jeito nenhum, senhoras e senhores. Imagine, você levanta cedo para fazer o teu dia a dia acontecer. Ajuda no crescimento, do enriquecimento, na valorização da nossa gente e do nosso povo. Da cidade de Blumenau, que tem a sua pujança, tem a sua força, a sua liderança própria, a sua vida própria, e muitas vezes sem depender do governo. E aí o governo, em vez de fazer a sua parte, faz tudo ao contrário. Tira os horários de ônibus da nossa comunidade, fecha a escola Tiradentes, conforme estão os moradores aí. A Arnos Adrose não é diferente e a Margarida Fragta não é diferente. Pela primeira vez na história de Blumenau, com quase 200 anos, nós vamos ter escolas fechadas no nosso município e a redução de mais de 90 horários de ônibus. Isso é inadmissível, isso é um desgoverno, isso é inadmissível na cidade de Blumenau. Uma cidade que anda por si própria, que o trabalhador, que o empresário custa tanto a fazer a valorização da nossa gente, fazer o crescimento da cidade. Agora eu faço uma pergunta a você, eleitor blumenauense. Até quando vamos ter que aguentar esse desgoverno na cidade de Blumenau? Nunca na história de Blumenau houve fechamento de nossas escolas, senhor prefeito e senhores secretários. Nunca! Fechando 3 escolas na nossa cidade, em menos de um ano. E além disso, senhoras e senhores, a redução de mais de 90, ou que seja, quase 90 horários de ônibus no nosso município. E agora o Grande Garcia, que está abandonado todos esses anos, vai continuar sofrendo também. Isso é para os 35 bairros da cidade de Blumenau. Precisa levantar a bunda da cadeira. Prefeito precisa andar nos nossos bairros, olhar as ruas emburacadas, olhar a falta de atendimento na área da saúde. Para irmos no postinho, temos que marcar consulta 30 dias antes, para esperarmos um exame simples que é feito de sangue, qualquer tipo de exame é de 3 a 6 meses, um ano. Exames de alto custo está chegando aí, consultas de alto custo quase 2 anos. Cirurgias então nem se fala. Até quando? Até quando o Blumenau tem que sofrer com isso? Até quando o povo que ajudou a construir a história dessa cidade tem que sofrer pela má gestão de um governo? Eu cobro isso e vou continuar cobrando. Falta sim compromisso com a nossa gente. E muitos dos que estão aqui, dos meus pares, votam com o governo aumento de tributo porque não tem compromisso com você, eleitor. E eu vou continuar cobrando. Eu bato na porta das empresas, das casas, das indústrias, todos os dias. Agora ninguém me cobra nada porque sabe da minha defesa do povo blumenauense. O povo precisa, sem dúvida, de alguém que faça a diferença. Quero repetir aqui, nunca na história de Blumenau houve a redução de quase 90 horários de ônibus e o fechamento de 3 escolas. Isso é lamentável para a cidade de Blumenau.